CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. 10h43. Estava aqui olhando a previsão do tempo, né, para hoje e para o fim de semana. Na sexta-feira vai ser de sol, né, sem nuvens. Não há previsão de chuvas, pelo menos até o próximo dia 20. Então a gente percebe aí um tempo de bastante calor, já vem sendo assim durante toda a semana. E o que também chama atenção, né, sol, calor excessivo e umidade relativa do ar bastante baixa. Segundo o Centec, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima aqui no estado, a umidade pode chegar a 11% em algumas regiões. Já pensou? 11%. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o nível ideal de umidade relativa do ar para o organismo humano deve ficar entre 40% e 70%. Então nós já estamos aí em níveis de alerta por conta da baixa umidade relativa do ar. E como fica a saúde com isso tudo? Esse é um dos assuntos que nós vamos conversar agora com Bruno Iganacal, que é médico otorrinolaringologista. Doutor Bruno, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Ginês, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. É um prazer muito grande poder falar com vocês e obrigado pelo convite. O prazer é nosso, doutor. Eu falei aqui de umidade relativa do ar, né, podendo chegar a 11%. O que isso representa para quem está nos ouvindo agora? Então, essa época do ano, Ginês, é uma época que aqui pra gente, que é médico, otorrinolaringologista, o consultório acaba ficando extremamente cheio, porque os sintomas respiratórios, principalmente por causa do ressecamento nasal, ressecamento das mucosas, das vias aéreas, ela é muito forte. Então, são sintomas que o paciente vai ter dor de garganta, nariz entupido, sangramento nasal, dor de cabeça, rouquidão, tosse. É uma série de fatores que geram um incômodo muito grande. O paciente muitas vezes não consegue dormir bem de tanto ressecamento. Exatamente. Por exemplo, o senhor falou aí de sangramento nasal. Por que é comum sangrar o nariz quando o tempo está muito seco assim? Certo. Na verdade, o que acontece é que quando você tem uma baixa umidade do ar, chega a níveis extremos, níveis até de deserto, o nariz é a porta de entrada da via respiratória normal, e esse ar muito seco, ele provoca um ressecamento muito grande dessa mucosa de entrada nasal, que é um local extremamente vascularizado. Então, ela fica muito sensível. Pequenos traumas, pequeno coçar do nariz, um pequeno pico hipertensivo que pode desencadear, ele pode provocar esse sangramento, mas inicialmente a questão principal é esse ressecamento da mucosa das vias aéreas mesmo, principalmente do nariz. Então, o sangramento nasal é uma situação super comum, até formam muitas crostas dentro do nariz muitas vezes. Então, o paciente ele vai tirar essa crosta, sangra. O paciente às vezes tem um desvio de septo, que é um nariz um pouco torto por dentro, e esse desvio de septo vai também facilitar a formação de um sangramento nasal. E essa época vai culminar com essa dificuldade. Esse sangramento, ele pode ser levado... É preciso ficar preocupado com ele ou o que o senhor avalia? Justamente. Por exemplo, volta e meia atendemos nessa época do ano idosos com sangramento nasal importante, muito mais pelo tempo frio, né? Então o tempo frio aumenta a pressão arterial de um modo geral e esse pico hipertensivo vai sangrar. Porém, o habitual não é essa situação grave. O habitual é a gente observar o paciente que reclama quando vai assoar o nariz porque acha que está muito seco, e é uma forma de tentar desobstruir o nariz, e acaba machucando e sangrando. É uma situação de alerta porque o calor com essa secura vai facilitar o sangramento, e aí o paciente muitas vezes pode ter algum aborrecimento espontâneo, inespecífico, de um sangramento importante. É necessário, é uma situação de urgência que muitas vezes precisa sim procurar um especialista para fazer uma avaliação de como é que pode controlar esse tipo de situação. Doutor, a gente está numa situação crítica aqui, estava até lendo aqui uma reportagem sobre a questão
de 12% a 20% de umidade relativa do ar já é situação de atenção, de alerta, né? E abaixo de 12%, como a gente já pode registrar nesse fim de semana, estado de emergência. Qual que é a orientação prática, né, no dia a dia, que o senhor poderia nos dar? Sim, o que a gente tem que fazer é o máximo de hidratação. Então, o paciente tem que tomar mais de 2 litros de água por dia, e às vezes é difícil quantificar isso, então tem que ter uma garrafinha de água ajuda a ter essa medição, essa aferição de uma forma mais fidedigna. Em casa, fundamental, não usar tanto ar-condicionado, porque resseca demais as vias aéreas, mesmo no ventilador. Então, se está muito quente, use um umidificador, use o ar-condicionado com umidificador, mas não use o ar-condicionado sem alguma outra forma que possa umidificar o ambiente. Colocar os dois juntos. Exatamente. E o umidificador tem que estar próximo à pessoa, para fazer diferença. Não adianta colocar um umidificador muito distante se for um ambiente muito grande. Se não tem condições, às vezes, de ter alguma coisa nesse sentido, algum dispositivo de umidificação, a gente costuma orientar a usar bacias de água, toalha úmida espalhada pela casa. Isso aí também ajuda de uma forma indireta a melhorar a umidade do ar dentro de casa, que às vezes é até mais baixa do que a umidade do ar externo, tá? Então, tem que tomar esse cuidado. A terceira coisa, extremamente importante, é a lavagem nasal, né? A lavagem com soro fisiológico, e soro fisiológico pode ser feito ou soro caseiro, você pega pega 1 litro de água e pega 1 colher de sopa de sal e faz uma mistura, uma água, 1 litro de água fervida, tá? Ou pega o soro fisiológico pronto de farmácia, que é o mais cômodo, teoricamente o mais indicado, porque daí o paciente também não vai fazer de uma maneira, ou quem estiver em casa não vai fazer de uma maneira equivocada. Mas a lavagem nasal pode ser feita com uma seringa, pode ser feita com a própria mão. O importante é que seja um soro fisiológico e não utilize a água puramente, porque a água, na hora, ela hidrata. Posteriormente, ela vai provocar ainda mais o ressecamento da mucosa, paradoxalmente falando. Então tem que ser o soro mesmo. Tem que ser o soro fisiológico. E quanto mais fizer a lavagem nasal com soro, mais hidratado você vai ficar. Era isso que eu ia te perguntar. Qual que é a periodicidade? Eu posso fazer uma vez de manhã, uma tarde, ou várias vezes durante o dia? Qual que é a orientação? A orientação é que se faça pelo menos 3 vezes ao dia, tá? O ideal seria mais ou menos uns 20 ml em cada narina, 3 vezes ao dia. Mas se puder ou se quiser fazer mais vezes, não tem problema nenhum. Na verdade, vai estar te protegendo ainda mais contra vírus, alérgenos, contra toda essa particularidade que o tempo seco propicia para um quadro de infecção. A dica importante, então, lavar o nariz, né? Fazer com uma seringa ajuda bastante, né, doutor? Exatamente. É uma forma cômoda e rápida e barata para se fazer, e tem que ter o hábito, assim como eu brinco, como a gente toma banho, escova os dentes todos os dias, lavar o nariz com soro é o mesmo caminho. Ou soro caseiro, ou então o soro fisiológico. A água pode até umidificar na hora, como diz o doutor, mas depois vai acabar ressecando. É isso, essa a receita do dia, né? Exatamente. Isso aí, se a pessoa aderir esse tipo de tratamento, muito provavelmente ela não vai ter grandes transtornos aí por causa do tempo seco. Eu quero agradecer muito as informações importantes, das dicas práticas também que o doutor Bruno Iganacal, que é médico otorrino laringologista, nos deu aqui nesta sexta, já antevendo aí o que vai acontecer no fim de semana por conta desse tempo seco. Doutor Bruno, muito obrigado pela entrevista, tenha um ótimo final de semana. Obrigado, Ginês, obrigado a todos, estou à disposição quando precisarem. Eu que agradeço. 10h52. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.